Agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas deve apresentar em dezembro relatório com nomes das vítimas, profissionais da área de comunicações que sofreram com o arbítrio na época da ditadura militar, inclusive nome dos mortos. Nosso convidado é o presidente da Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas, Audálio Dantas, jornalista e escritor de trajetória profissional de destaque na defesa dos direitos humanos. Audálio, obrigada por estar conosco. Bom, a quem vai ser entregue esse relatório com todos os nomes das vítimas, inclusive com a relação daqueles que foram mortos ou que estão desaparecidos desta época da ditadura? O relatório vai ser entregue à Comissão Nacional da Verdade, que está concluindo os trabalhos dela e com a qual foi feito um convênio para que houvesse a cooperação entre as duas entidades, a Federação Nacional de Jornalistas e a Comissão Nacional da Verdade. Na semana passada, eu recebi da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça o relatório que eles fizeram apresentando 50 casos de jornalistas vítimas da violência da ditadura. Muitos deles estão vivos aí. O Hélio Fernandes, por exemplo, da Tribuna da Imprensa, o Armênio Guedes, que é um velho jornalista, o Rui Falcão, presidente do PT, e vários outros. Mas nessa relação há vários mortos. Além disso, nós já temos, o Ministério da Justiça já havia relacionado 22 jornalistas mortos ou desaparecidos durante a ditadura militar. Entre eles o Vladimir Herzog, o Jaime Amorim de Miranda, que foi assassinado aqui em São Paulo numa casa de extermínio aqui em Itapevi, e vários outros. Agora, esse relatório da FENAGE é resultado do trabalho das comissões estaduais da verdade, dos jornalistas. E os dados, eles são, vocês escolheram esses dados comprobatórios do arbítrio, né, que causou essa vitimização e até morte, assassinatos, através do quê? A preocupação da nossa comissão foi exatamente a recomendação, no sentido de que tudo fosse, como o jornalista deve agir, tudo fosse feito absolutamente com comprovação. Então, aconteceram casos interessantes nas comissões estaduais, que foi o reconhecimento de casos que eram desconhecidos, de pessoas que não tinham apresentado, não tinham solicitado reparação e finalmente foram reconhecidamente, tudo comprovado, por meio de audiências, né, audiências públicas, por meio de documentos encontrados nos arquivos, nos estados e tudo isso. Eu acho que nós temos um documento importante. Agora, esses dados ofereceram a vocês a oportunidade de uma revisão na versão que foi apresentada de que as pessoas morreram por suicídio ou por acidente ou confronto com a polícia. Exatamente. Quer dizer, vai haver uma reversão dessas versões que nunca foram contraditadas? Exatamente isso. A nossa preocupação é que esses fatos sejam... Aliás, esse relatório do Ministério da Justiça que nós recebemos mostra não só a relação das pessoas, como todos os detalhes das perseguições que eles sofreram, tudo documentado. Eu acho que a importância maior é exatamente essa. Agora, eu queria chamar a sua atenção pelo seguinte. A morte do Vlado Herzog em 1975... Até então não se sabia, ou se sabia, mas não se divulgava o caso desses 21 outros que tinham sido mortos ou desaparecidos. Por quê? Porque havia a censura. Por quê? Porque não havia denúncia.
porque as vítimas eram sepultadas em silêncio. A partir do Herzog é que as coisas começaram a mudar. Bom, da mesma forma que a família Herzog teve ali um ressarcimento, essas famílias também poderão, a partir dessa comprovação, pleitear o ressarcimento moral, material, por tudo que aconteceu? Há vários casos em que a própria decisão da Comissão da Anistia decide, a própria comissão decide se a Comissão da Verdade? A Comissão de Anistia. Da Anistia. Se há a necessidade de reparação econômica, etc. Sim. Mas no nosso caso, nós vamos indicar, se for o caso, por exemplo, jornalistas que foram obrigados a sair do emprego, ficaram marginalizados no mercado de trabalho. Durante um período. E tudo isso. O ressarcimento daquela fase. Tudo isso será reconsiderado. Agora, tem um outro detalhe. Vocês vão apontar o nome dos agentes do Estado que praticaram a tortura, os abusos, que foram agentes do arbítrio da ditadura? Sempre que houver comprovação, aquilo que você disse, é necessário que isso não tenha um caráter de vingança. E nem persecutório. E nem persecutório. Mas quando houver comprovação, sem dúvida. E hoje essa é uma discussão. A própria Comissão Nacional da Verdade está discutindo no seu relatório final se inclui a solicitação de alteração da lei da anistia. Há vários argumentos de ordem jurídica para isso, que a comissão tem o poder de punir essas pessoas. Agora, mas assim, a revisão da lei da anistia com a finalidade de aplicar punição a esses agentes do Estado que comprovadamente praticaram a tortura e mataram. Isso com base em tratados internacionais do Brasil, em relação com entidades internacionais de direitos humanos, e também ao parecer jurídico de grandes juristas, não só brasileiros como internacionais, do que diz refere aos crimes continuados, ou seja, aqueles crimes que foram praticados e até hoje não foram solucionados. Então, nesse caso, a lei de anistia não existiria. Então, aí é que está. Eu vi uma referência, Audálio, até pergunto a você se dá para responsabilizar agentes do Estado que praticaram esses absurdos, esses crimes, sem mudar a lei da anistia, né? Porque há juristas que entendem que é possível sim, não precisa nem revogar a lei da anistia, mas que esse é um crime que não prescreve. É um argumento mais do que importante esse. Não precisa mexer, com base, por exemplo, no fato de que internacionalmente é reconhecido que os crimes de tortura, os assassinatos políticos, eles são crimes contra a humanidade. Sendo crimes contra a humanidade, eles não são prescritíveis. É isso. Agora tem uma outra coisa. A presidente reeleita do Brasil, Dilma Rousseff, foi vítima do arbítrio. Sim. Inclusive, isso foi usado em campanha, né? Sim, como um mérito pessoal dela para sensibilizar o eleitor. Certo. Ela, pessoalmente, tem se mostrado receptiva a essa ideia de pedir a punição desses agentes do Estado comprovadamente responsáveis pelos desaparecimentos, tortura e mortes da época da ditadura? Ou ela não quer problema com o militar, não quer encrenca? Aliás, essa sua pergunta é importantíssima pelo seguinte: eu tenho repetido que os sucessivos governos democráticos, aqueles que vieram depois da queda da ditadura, não tiveram a devida coragem de enfrentar essa questão. Não sei porquê. Aliás, na América Latina nós estamos ficando para trás, né? No Brasil há uma timidez em relação a isso. Tivemos casos de ex-presidente da República na Argentina que morreu na prisão em função desses crimes. Acho que a existência da Comissão Nacional da Verdade foi um avanço, mas não foi suficiente, uma vez que tem essa limitação. Mas eu acredito que a presidente Dilma foi aquela que teve a coragem
de instituir a Comissão da Verdade. Mas agora, em relação a essa questão da revisão de lei de anistia, ela já se manifestou ou não sinalizou? Não, por enquanto não, mas eu acredito que ela terá finalmente, ela é a comandante em chefe das Forças Armadas. Consequentemente, as ameaças veladas ou explícitas que se fazem em certos setores, principalmente em militares reformados, eu acho que não devem ser levadas em consideração. Audálio, ainda uma questão dessas manifestações logo após a eleição da oposição, foi às ruas, vieram aqui à Avenida Paulista, houve protesto em relação a muita coisa, até um questionamento de apuração de votos, etc. A liberdade de expressão das pessoas. Entretanto, nós vimos naquela multidão cartazes pedindo a volta dos militares ao poder, a volta da ditadura. Pessoas acreditando que isso é melhor do que a democracia, da forma como ela existe no Brasil, com nós que tivemos eleições, que as pessoas foram votar, houve um comparecimento pacífico, tudo isso pessoas pedindo a ditadura, a volta da ditadura. A minha indagação é se você acredita que um relatório como esse, tanto da Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas, como da Comissão Nacional da Verdade, que arrola todos aqueles horrores daquela época, se isso pode ajudar ao esclarecimento dessas pessoas que têm a ilusão e a crença de que é muito melhor com um regime ditatorial do que com o regime democrático? Bom, eu acho que você faz uma síntese aí. Eu acho que o principal valor da Comissão Nacional da Verdade não é nem... É importante, claro, a apuração desses casos de violação dos direitos humanos, mas é o fato de trazer para debate essa questão. Praticamente o país tinha esquecido isso. Talvez esses que se manifestam tenham uma ideia vaga. Eles não tiveram parentes mortos, torturados, nada disso, e acham de uma maneira absurda que seria melhor uma ditadura militar. Sempre é preciso repetir, por pior que seja o funcionamento do regime democrático, ele é melhor, inclusive por permitir manifestações desse tipo, que durante a ditadura nem pensar que dizer que os militares eram feios, nem isso. Imagine dizer que queriam a volta do Dom Pedro II, por exemplo. E nem nós estaríamos aqui nesta entrevista com essa liberdade e com todos os esclarecimentos que você nos trouxe. Por que foram mortos tantas pessoas, centenas de pessoas? Porque havia censura. Pelo silêncio, só isso. Exatamente. Muito obrigada, Audálio. Obrigado você pelo convite. Muito obrigado. Gabriel.